Então, talvez hoje também, como esse capítulo é mais curto, boa noite aos que nos assistirão, nos ouvirão depois. Como esse capítulo é um pouquinho mais curto, tem algumas coisas que são bem importantes, né, que ele volta a trazer a discussão e eu pensei muito na coisa das fake news, né, dessas notícias prontas, assim, me levou a pensar em duas coisas muito específicas do nosso tempo, né, como as pessoas se agarram a conclusões, se agarram a estratégias que chegam até nós com uma máscara de conclusiva, né, como se elas tivessem a chave de dizer como que esse encontro deve acontecer, né? Como que as trocas, os encontros entre as culturas acontecem. Então, eu acho que alguns dos conceitos, eu não sei se vocês marcaram alguma coisa para a gente discutir especificamente, né? Mas tem para mim dois pontos que são fundamentais nesse capítulo que é curto, e acho que ele começa com o título do capítulo, né? O que, né? O que? Já é uma provocação ao que a gente nomeia, né? O que é o quê? Ou seja, o que a gente toma dos fatos e coloca como elementos constitutivos, seja para fazer a nossa análise, seja para fazer a nossa crítica, né? Então, o que vai ser o quê, né? O que vai ser uma coisa, né? Como se ele destacasse que a própria ação de coisidade vai definir, né? Não sei se isso está nítido para vocês, né? Como o título já em si ele denota, né? Então, sei lá, isso é o quê, afinal de contas? É uma caneta ou é uma potência de discurso ou é a possibilidade de desenhar simbolicamente, né? Então, ele faz esse passo para trás e, de certa forma, ele é um precursor do pensamento deleuziano, né? Dessa maneira de considerar os elementos que a gente destaca na estrutura do pensamento como as forças que tornam o pensamento possível. Então, ele é um precursor do pós-estruturalismo nesse sentido, né? Porque o estruturalismo ele tenta ser muito explícito nos elementos que compõem a razão crítica. E o pós-estruturalismo, o pensamento deleuziano, ele vai dar uma ré e vai dizer, peraí, não é uma questão de destacar os elementos, mas de observar quais forças nós estamos considerando como fundamentais, como elementais para a própria movência do pensamento. E a agenda do Glissant nesse livro, que é o livro mais importante dentro da extensa obra dele, é justamente abrir caminho para isso que a gente chama hoje de pensamento decolonial, dizendo que a gente tem que se desvencilhar dessas estruturas, daquilo que a gente chama de o quê, dos o quês, das coisas que a gente considera, dos elementos que a gente considera importantes. Porque se a gente fica disputando forças com elementos que já são em si elementos da branquitude, do branqueamento da razão, a disputa ela é inoperante, né? Então ele vai, por isso que ele fala a relação e a incapacidade de, meu Deus, meu telefone não para. A incapacidade de a gente determinar o que a relação vai produzir, o que essas misturas vão produzir, é que é a força decolonial. Tudo bem? Não sei se vocês ficaram com tiveram uma leitura parecida com a minha, assim, nesse sentido.
Então, ele vai falar muito que essa força poética, né, que ele chama de a energia, né, olha só, a força poética, a energia do mundo mantida viva em nós, impõe-se em calafrios, frágeis, fulgazes, a presciência de poesia que divaga em nossas profundezas. A violência que ocorre na realidade nos distrai. Então, é como se a gente, nessa violência, nessa necessidade de assumir conclusões, de refutar, de rebater, de dizer não, não, isso não, desse jeito não, ela nos distrai da força poética que é muito mais delicada e que pulsa tanto no dentro, né, tanto na interioridade do sujeito, quanto na força poética coletiva, na força poética social. Eu me lembrei do momento lá no Samba de Roda, que virou o nosso exemplo perfeito nessa leitura até aqui, em que o mestre fala: olha, não pode dançar homem com homem e não pode dançar mulher com mulher. Ele falou isso, né, no momento. Ele, olha, durante esse momento não pode, né? Homem dança com mulher e mulher dança com homem. E aquele povo todo branco, cheio de opinião, né? Tu sentiu aquele afã, assim, de ai, né? Como se quisessem rebater aquilo imediatamente, já vim com o discurso crítico pronto. E aquilo me chamou a atenção. Falei, nossa, como a gente é preconceituoso até sobre determinadas estruturas a partir de uma concepção crítica, que também é uma crítica branca, né, nesse sentido, porque o próprio lugar de homem e mulher em determinadas culturas é muito diferente desse lugar de homem e mulher que a gente está tentando desconstruir dentro da nossa sociedade ocidental, né, branca, europeia, enfim. Deu para entender essa comparação que eu estou fazendo? Própria crítica, não, eles não, que absurdo que só pode dançar homem com homem, homem, né, mulher com mulher, como se a gente soubesse melhor, mas aquilo tem uma força, tem uma finalidade, tem uma gestão das personalidades ali que a gente sequer pode alcançar, né? E talvez não tenha a ver com opressão de gênero, né? Talvez não tenha a ver, né, com essa opressão de gênero que a gente refuta a partir do direito, né, de contrariar o binarismo da sexualidade, enfim, né? Faz sentido isso que eu estou falando ou já entrei chutando muito, já entrei solando muito alto? Ah, Bi, eu fico pensando na real, é, que dentro de muitas danças e culturas, enfim, né? Até mesmo africanas, esse lugar é muito definido, né? O homem toca o tambor e a mulher dança, né? E no tambor de crioula, não vem pra cá querer rodar a tua saia, homem, né? Seja você branco ou preto, né? Quem roda a saia é mulher. Então Exato. pense, eu estou entendendo o que você está falando, mas eu fico é, me questionando se de fato não pode ser um certo conservadorismo, assim, né? Ou se eu estou aqui, Para bem, não sei, pensar tem gente junto que acha com, que é conservadorismo, né? mas para pensar junto com o Glissant, eu não tô sequer dando a minha opinião se eu acho que devia rodar a saia ou tocar o tambor ou não, tá? O que eu acho que esses exemplos e o tambor de crioula é ótimo, nos permitem pensar junto com ele, com os argumentos que ele está colocando, é que a gente querer impor, a partir de uma legislação crítica, uma transformação de uma prática ou de uma poética que tem os seus motivos e as suas causalidades, que são muito distintos da nossa, é um ato de basear-se no senso comum também. E que esse processo de transformação,
ele vai acontecer para além dos modismos, para além desses discursivismos. Para nós é importante fazer essa defesa, para nós é importante, mas nessas práticas, essa distinção, ela existe por uma série de forças, por uma série de tendências que não nos pertencem, inclusive preservar o espaço da mulher. Ao contrário, não é impedir a mulher de tocar tambor, é justamente preservar uma certa qualidade dentro de uma estrutura social. Então, é mais nesse sentido que eu tô dizendo, não é afirmar se deve ou se não deve, mas o quanto esse conforto, esse confronto entre culturas e entre práticas, nas inclinações, na poética das relações, ele vai acontecer de uma maneira indeterminada. Não adianta a gente chegar ali para o mestre e dizer não, porque não é assim, e tentar explicar para ele que se a mulher quiser, ela pode dançar com outra mulher. Porque é um equívoco fazer isso. E também, assim como é um equívoco, presumir que isso não vai se transformar, como nas tradições indígenas. Durante muito tempo não existia, as mulheres não faziam dieta de pajé, não eram consideradas curandeiras socialmente, e de repente, numa virada, passam a ser. De repente, agora pode. Não é com a legislação ou com um discurso que isso vai ser transformado, porque veio um outro grupo étnico e impôs ali através de uma argumentação, de uma narrativa. É isso que ele está dizendo, que essas misturas, elas sempre vão ocasionar transformações. E se Sim, foi perfeito. preservado desse jeito, as forças que fizeram com que fosse preservado desse jeito, talvez também tenham feito com que essas práticas fossem preservadas em si, né? Porque se tivesse começado a querer se ajustar e acatar todas essas condutas de uma só vez, a partir de uma argumentação, talvez nem existisse mais tambor de crioula, né? Uhum. Então, Sim, estruturalmente, esse rigor em algumas condutas, ele permite que aquilo permaneça e vá se transformando na medida que as relações tornam a transformação possível, né? Ou na você dança de me fez salão, a lembrar, mesma coisa, né? Oi, sim, você me fez Thaís. lembrar de um caso também que uma amiga recentemente, antes da pandemia, eu fui convidada para ser ogã, né? E é muito comum essa posição, nesse lugar do ogã, num terreiro, ser de um homem, né? Sim. Então, me fez pensar, né? Virou essa chavezinha, assim, para mim, que não é pela razão, né? É por uma questão, aquela casa, aquela mãe de santo, né? É, que já conhecia, a pessoa já frequentava esse lugar, enfim, e daí convidou, né? E às vezes isso a gente pode observar em qualquer exemplo, né? Toda assim, vocês que trabalham com grupos, né, com coletivos, às vezes o ingresso de uma pessoa, aí você fica falando, ai, tá todo mundo desanimado, tá? E você tenta animar, tenta animar, tenta animar, e muda uma pessoa de repente dentro do grupo e muda completamente a dinâmica do grupo, por alguma razão, né? Ou de novo falando das dietas de pajé. Não pode fazer dieta de pajé antes dos 21 anos. Mas, de repente, pode, porque acontece uma circunstância em que o pajé, né, o tatá, no caso do pajé é o Anauá, do Mutum, de repente ele teve que preparar muitas pessoas, muitos outros estudantes dele, né, lideranças quiseram, pediram e supostamente se esforçaram para demonstrar preparo e não pode, não pode porque não pode. E aí, de repente, acontece uma circunstância que aparece alguém que fala, não, agora pode. Ou próprio aqui nos Guarani, né? Que tem o Marcelo ou outras pessoas que são brancos. De repente, aquela pessoa pode. Então, essa mistura, ela leva a transformações, né, rigorosamente,
que são imprevisíveis, né? Então, eu acho que isso está muito implícito, muito explícito nesse capítulo. E é um alerta para nós também, né? De a gente achar que, ah, não, mas eu li muito, eu sou, né, os direitos das mulheres, ou seja lá o que for, eu estou dando esse exemplo e eu não estou falando da minha opinião, né? Que isso fique bem claro, se eu acho que deveria ou não deveria. Mas é uma observação ao movimento de encontro das culturas que ele está fazendo. E esse movimento, ele tanto preserva uma poética coletiva, quanto torna essa poética porosa o suficiente para que as transformações levem a lugares indetermináveis previamente, certo? Que mais que foi? Ah, nesse primeiro parágrafo mesmo, ele usa é, adjetivos, né, enfim, para denominar essa força, né, que nunca se esgota, porque ela é a própria turbulência, para falar dessa questão da energia do mundo, da potência, enfim, usei a palavra potência, dessa energia, né, Não pode, mas como, pode. Não pode, mas agora pode. como, enfim, como sinônimos, por favor, Não, tá certo isso. é, essa, bem, essa questão da poesia dessa força, né? De manter essa força do mundo, dela revelar o infinito. Ali nos próximos parágrafos, né, vai falar que a relação é a expressão dessa força, né? E daí me chamou muita atenção que ele fala que a relação ela é produto e ela também ela também produz, né? Então, no meu entendimento, ficou algo como não fechado em si mesmo, né? Porque está em relação, né? Tem muitos elementos e ele vai falar mais à frente que é difícil identificar os primeiros elementos de uma relação, né? Mas que eu senti um certo movimento, um certo ciclo, né? Quando ele afirma que é produto e produz. Não sei se faz sentido isso, né? Uhum. É, é muito claro assim para mim, não sei se para vocês também, como isso que ele chama de poética da relação, que ele vai falar, né? É a força do mundo, quer dizer, essas inclinações, ou essa nossa capacidade de dar conta, né, das potências, das vontades, das percepções, ela, ela é quase que sinônimo do afeto, né? Por isso que foi interessante a gente já pensar, ah, vamos ler mais sobre teoria do afeto, porque ela não é elementar, não tem a ver com humor ou com aspectos materiais que estão no mundo. É essa coisa que tá aqui mesmo, sabe? É isso que está aqui, que faz com que a gente perceba ou se importe ou se interesse ou considere. E depois o que vem na sequência. O que, o que? Então, é o que te leva ao o quê? As coisas, né? A coisificação dos elementos da realidade, né? Então, quando ele escreve essa força do mundo não dirige uma linha de força. Então, não é uma questão de dizer, galera, presta atenção, olha o calor de hoje. Não tem como dirigir, né? Ou no exemplo das aulas, né? De como a gente conduz as aulas querendo
dizer para as pessoas o que elas devem sentir, né? Agora perceba a sua respiração, sinta isso, 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 né? E é impossível ser diretivo no que a pessoa deve sentir. Tu está absolutamente reduzindo a potência dos sentires quando você dirige a inclinação do que a pessoa, do que alguém tem que sentir durante uma aula. Por isso que é tão interessante no método Gaga, e me corrige se eu estou errada, porque não tem isso. Quando você trabalha com as metáforas, com as imagens que ele trabalha, ele está trabalhando com essas paisagens, é muito próximo ao que o Glissant está descrevendo. São paisagens que são impossíveis de serem descritas. E não é porque elas são impossíveis de serem descritas que a gente não deva preservar a importância de tentar descrevê-las, porque não é um problema de descrevê-las ou não, mas de guardar esse lugar de troca sobre tudo aquilo que é impossível de ser descrito como uma potência comum, como algo que é compartilhado. Então, a questão dos sonhos também me veio, né, nesse exemplo que ele fala das paisagens. E o trabalho da Hannah, de novo, né, sobre os sonhos Yanomami. Não é tão importante o que você sonhou, mas esse espaço-tempo em que você conta para outra pessoa ou se esforça para contar que você teve um campo de experiências, de percepções, de construção de imagens no sonho, e aquilo ali passa a ser um campo compartilhável. Ali você preserva a possibilidade de uma poética das relações ser mantida também como função dentro das relações sociais, entende? Como uma paisagem que não saberíamos resumir, só nos resta imaginá-la. Não é só imaginá-la, e depois ele vai falar sobre isso. A gente fica tentando, se a gente fica tentando controlar, descrever, a gente sempre vai estar diminuindo o que foi sentido, né? É interessante isso que tu falou, Bianca. Porque quando a gente tenta justificar alguma coisa, a gente está reduzindo a potência dela, né? Para caber num padrão. Não sei, né? É a palavra que veio na minha cabeça aqui agora. Sim, E engaga é interessante porque a palavra que eles utilizam é nós somos eles encorajam a encontrar talvez esse comum, sabe? Que cada um vai ter uma palavra específica para tentar trazer, né? Não sei, trazer à tona, né? E ao mesmo tempo eu percebo que esse tentar falar alguma coisa, tentar trazer essa potência que acontece internamente, a gente não sabe descrever, também gera uma violência, sabe? Gera uma espécie de, não sei, foi uma viagem minha aqui agora. talvez não seja violência, mas A palavra, né? viola a dimensão impalpável da experiência. Agora, não, isso é importante, eu já falei agora há pouco, mas eu vou repetir, porque senão a gente vira todo mundo monge, e ninguém precisa ter grupo de estudo, ninguém precisa escrever, né? Porque aí cada um sente, né? O sentir é impalpável, intangível, então fica cada um na sua. Só que aí o que que acontece? A gente vai se apegar nisso que ele vai chamar das modas e o discurso do senso comum, que é isso. Que é isso que a gente viu nesse modelo das fake news, nessa dimensão de discursos que eles têm uma capacidade tão convincente, porque eles são forjados em uma comunicabilidade tão sedutora que gruda.
Por que que acontece isso socialmente? Por que que aconteceu isso conosco socialmente? Porque justamente a gente perdeu a capacidade de dar importância de compartilhar o indizível, que é esse esforço de tentar exprimir o sonho, exprimir a razão poética, viver a razão poética em um âmbito compartilhável. Então, eu não acho que seja comum. O uso da palavra comum é um pouco perigoso, porque ele não é comum, ele é compartilhável. E é nesse momento do compartilhável em que a mistura acontece. É que a mistura acontece. Como a gente perdeu essas zonas onde a poética das relações pode emergir e esse inexprimível alcança uma importância no âmbito da sociabilidade, quando vem um discurso que tem uma capacidade de ser forjado de uma maneira muito convincente, aquilo ali gruda, a gente, é isso mesmo, tem que melhorar, corruptos, tem que tudo para a cadeia, parece que é ótimo, né? Uma ideia perfeita, o discurso tem que todo mundo ir para a cadeia, né? Os corruptos têm que ir para a cadeia, legal. É porque a gente perdeu esse espaço de, de pensar as coisas com menos causalidade. Espera aí, calma, calma. Espera lá, como é que é? Como é que é isso, né? Tudo bem, Thaís? Tudo certo? Tá com a gente? Tô junto, só tá falhando um pouco, por isso que eu fico aqui na minha. É, vai cair e eu vou abrir outra sala, tá? Infelizmente, hoje vai ter que ser assim para a gente. Mas daqui a uns 5 minutinhos eu abro e mando ali, tá? Bom, o que se faz do mundo, então, né, assim, só voltando um pouco na parte que a Roberta tinha destacado, né, chamamos de relação a expressão dessa força que também é sua maneira, né? O que se faz do mundo e o que dele se exprime. A relação é um produto que, por sua vez, também produz, né? Foi o trecho que a Roberta tinha destacado. Eu dei um salto ali. O que ela produz não é do ser. É por isso que arriscamos aqui, sem talvez muita redução antropomórfica, individuá-la como sistema, a fim de nos referirmos a ela de modo nominal. Esse trecho é bem importante, tá? E eu queria que vocês pensassem bem dentro das condições de trabalho, de pesquisa de vocês, principalmente nesses movimentos de grupo que vocês estão olhando e experimentando, né, na sala de aula ou numa prática de treinamento técnico. Porque eu não sei se já aconteceu com vocês, de vocês. De repente, você é uma pessoa que sempre foi muito tímida, mas aí você entra num grupo ou em algum tipo de estudo e naquela condição você acaba encontrando um afinamento em que você tem um papel super expressivo, super crucial, onde você encontra a tua voz, ou vice-versa. Você é uma pessoa muito expressiva, que sempre teve uma posição de liderança, e de repente você entra num grupo e não consegue achar, e aí você se vê como um lugar de invisibilidade ou de timidez, etc. Eu estou dando esse exemplo que talvez seja do tamanho de uma experiência que todas nós tivemos em algum momento, porque ele faz essa afirmação
de que as relações, e a gente pode pensar na dança de salão, ou numa relação entre professor e aluno, ou sei lá, essas qualidades que fazem, que esculpem a relação, elas não são inerentes aos sujeitos que compõem a relação. Ela emerge da relação, né? Ou um relacionamento afetivo, por exemplo, você foi sempre foi uma mulher feminista, libertária, independente, e daí quando você se dá conta, você está numa relação que você se envolveu com uma outra pessoa que está te controlando, que, sei lá, por exemplo. Faz sentido esses exemplos que eu estou dando para a gente perceber que ele está... eu estou dando exemplos de 1 a 1, mas ele está fazendo uma análise de encontro entre culturas. Então, uma cultura nunca é... eles são violentos. Fulano é, né? A cultura tal era violenta e a outra cultura era tal coisa. É o encontro que faz com que determinadas qualidades se agravem, ou se transformem, ou se explicitem, certo? Porque nunca há qualidades inerentes ao sujeito. Isso é fundamental se a gente for pensar no preceito básico da filosofia processual, de que não existe nenhuma característica que é essencial aos sujeitos, nem aos objetos, né? Essa taça é dura, essa taça é rígida. Depende. Se eu colocar ela num calor de 3.000 graus, ela é líquida. É na relação com o entorno, com a que está sustentando ela, né? Eu boto um líquido quente, ela vai ficar quente. Eu boto um líquido frio, ela vai ficar fria. Então, ser fria ou ser quente não é inerente a absolutamente nenhum objeto, nenhum sujeito, nenhum ente existente. Isso, filosoficamente, às vezes a gente se atrapalha e acha que é meio que uma viagem da filosofia processual, mas é tão simples se a gente considera que as coisas nunca existem por si só, portanto, elas nunca têm qualidades inerentes a si mesmas. A essência, vou revelar a minha essência de liderança, etc. Ou a minha essência de doçura, ou a minha essência de inteligência, ou a minha essência guerreira. Não tem, não existe. Certo? Ó, eu vou fechar a sala para não cair no meio do próximo fluxo de pensamento e já vou postar o novo link ali, tá?